Começa agora o Empreendedoras Se Inspiram, a série de entrevistas do HaraCast, apresentado por mim, Tainá Rubo. Acreditamos que toda mulher é rara e que ao decidir empreender, ela emana uma luz que inspira outras mulheres a brilharem também. A nossa convidada de hoje é biomédica esteta, empresária, professora, palestrante e mentora. À frente da Clínica Bel Guerra, com 3 unidades no Brasil, e da Escola da Bel com formações no mundo todo, ela acredita que cada rosto é um universo. Lançou sua autobiografia Do Preto e Branco ao Colorido, onde compartilha sua jornada empreendedora. Bel Guerra, é um prazer ter você com a gente. Seja bem-vinda ao HaraCast. Linda, muito obrigada. Amei a introdução. É muito bom quando a gente escuta sobre a gente mesmo vindo de outras bocas, né? Então, fico muito feliz. Muito obrigada aí por ter me escolhido para fazer parte hoje. Estou super feliz. E nossa, Bel, a gente que ficou muito feliz com o seu convite, com o seu aceite, né? Porque a sua história é encantadora. A verdade, eu acho que essa é uma palavra que define muito bem. Mas antes de eu começar a dar spoiler aqui, conta pra gente, quem que é a Bel? Ai, gente, essa pergunta, né? Eu gosto muito de falar um pouquinho assim sobre a minha infância, porque eu acho que a minha essência ela permanece muito desde quando eu era pequenininha. E para mim, a Bel sempre foi uma menina muito pé no chão, pé descalço, brincalhona, feliz, sorridente. Então eu carrego muito disso comigo. Eu sempre tento não me afastar da minha essência, de quem eu sou, de onde eu vim. Eu sei muito bem o que eu vim fazer nesse mundo e para onde eu vou, então tudo que me tira dessa alegria que eu tenho no meu coração desde pequenininha, eu sei que é algo que vai me levar para um caminho errado. E muitas vezes a gente se perde, então eu carrego muito esse pensamento junto comigo. Se eu não estou feliz é porque eu estou me desviando da minha essência. E acho que essa é a Bel, uma eterna criança. Eu e meu marido a gente fala isso, somos eternas crianças, sempre feliz, sorridente. É difícil ver uma criança que não está feliz, né? Só quando ela tem calma muito grande. Então, eu costumo falar que a alegria ela não tem que ser um momento raro. Ela tem que fazer parte todos os dias da nossa vida. E acho que assim sou eu. Ai, que delícia! E eu tenho certeza que isso transmite, porque é nítido, né? Quando a gente se conheceu mesmo online, eu já senti todo esse brilho, toda essa alegria. E isso não é palavras de agrado, assim, é realmente muito nítido. A gente sente quando a pessoa tem ela e ela respeita essa essência. Respeitar a nossa essência é uma das coisas que a gente mais acredita aqui, né? Por aqui a gente acredita que no mundo dos negócios, especialmente falando, poucas pessoas escutam tanto a própria essência e muitos negócios acabam não indo para frente por causa disso. E você tem uma jornada empreendedora aí desde criança. Conta pra gente um pouquinho da sua infância, desse flerte com o empreendedorismo. Sim. Eu costumo falar que desde pequenininho eu já era vendedora. Eu fui daquelas crianças que vendia de tudo na escola. Vendia toquinha de tricô, vendia miçanga, vendia caixinha de papel, vendia brigadeiro, vendia suco, vendia tudo que dava. Final de semana eu passava vendendo na frente da minha casa, não por necessidade, graças a Deus a minha família sempre me deu do bom e do melhor, mas porque eu gostava mesmo. Quando a gente tem algo que a gente acredita, a gente quer falar daquilo para o mundo. E a pessoa acaba comprando essa necessidade. Então, eu sempre fui muito vendedora. E quando chegou na época da faculdade, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer da minha vida. Fiz 2 faculdades, aliás, comecei 2 faculdades antes de terminar a faculdade que eu me formei, porque eu estava realmente assim numa fase que eu não imaginava nada concreto para o meu futuro. E eu fiz 3 anos de faculdade de psicologia, depois eu mudei para a faculdade de estética, depois eu mudei para a faculdade de biomedicina. E quando eu estava me formando em biomedicina, eu estava infeliz mais uma vez. Falei para os meus pais que eu ia guardar meu diploma na gaveta e que eu ia abrir uma loja de roupa. Então, eu não sabia o que eu queria da vida, eu sei que eu queria vender. Eu gostava de vendas e a biomedicina é a área da saúde, então eu não conseguia imaginar uma forma que eu conseguiria atuar com vendas dentro da área da saúde. Mas esse é um dos principais problemas da área da saúde, das empreendedoras da área da saúde, porque na faculdade a gente não aprende sobre isso. Mas quando a gente chega no consultório e você vai fazer uma harmonização, um procedimento estético, ou você vai dar um curso, você precisa vender. E aí eu comecei a perceber aonde as vendas faziam parte da minha rotina, do meu dia a dia.
Então, desde o meu primeiro ano de formada, eu entendi que o digital ia ser uma virada de chave na minha vida. Eu comecei a gravar vídeo, comecei a produzir muito conteúdo e a minha agenda começou a ficar cheia. Então, eu falei, caramba, por que que eu tô tendo um resultado diferente das meninas que se formaram comigo que não estavam vendendo muito, que não estavam se destacando? E logo eu percebi que era as redes sociais. Então, sempre usei as redes sociais de forma muito estratégica, muito intencional para conseguir vender, e isso trazia o paciente para dentro do meu consultório. Então, o primeiro obstáculo eu já tinha passado, que era conseguir captar um peixinho lá no Instagram e trazer para minha frente. E aí, a hora que o paciente está sentado na minha frente, aí que entra as nossas habilidades de vendedora. Claro que na área da saúde você tem que ter uma ética por trás dessas vendas, porque você não pode ficar oferecendo coisas para a pessoa que ela não tenha necessidade, mas a gente sempre consegue convencer o paciente daquilo que é melhor para ele. Então, eu consegui muito atrelar as vendas dentro do meu consultório e dali a pouquinho eu comecei a ter demanda por cursos. Então, tinha turmas lotadas, tinha lista de espera, e aí depois dos cursos veio a demanda do evento. Então, hoje eu tenho um congresso também na área da harmonização facial. Ele é para 2.500 pessoas, então vem gente do Brasil inteiro, vem gente de outros países também, e tudo isso é venda, tudo isso é relacionamento. Então, vendia muito procedimento até que tive demanda por curso, vendia muito curso até que tinha demanda por congresso. E assim vieram todos os outros braços da empresa também, o próprio livro, como você apresentou. E aí surgiu também, no meio desse caminho todo, a demanda de uma equipe. Então, hoje eu tenho as 3 clínicas funcionando, todas com equipe. Eu estou aqui falando do nosso trabalho e lá em Brasília está tendo curso, lá em São Paulo está tendo atendimento, aqui em Dourados também. Inclusive, aqui em Dourados a gente está em obra, mas está tendo curso mesmo durante a obra. Então, o empreendedorismo ele foi surgindo na minha vida através das vendas, através da demanda da nossa audiência, através da criação de uma equipe. E aí, quando eu vi, eu me apresentava como empresária, empreendedora, né? Então, é uma área que eu realmente sou muito apaixonada, amo ver como as mulheres conseguiram trabalhar tanto, né? Conseguir tanta visibilidade dentro do mercado digital e dentro de todas essas possibilidades de empreender. E acho que hoje uma das minhas maiores paixões também é ensinar outras mulheres a terem esse mesmo desempenho. Então, a gente tem uma mentoria de marketing, gestão e vendas, onde eu ensino outras meninas do Brasil todo a construírem os seus próprios negócios também, a venderem mais, aumentar faturamento, serem produtivas, construir uma equipe, ter todo esse desempenho que nós viemos tendo desde 2019 até 2024 aí na clínica e na escola. Nossa, Bel, tem uma coisa que eu sou apaixonada, que é sobre vendas, né? Meu histórico também é com muitas vendas, mas mais na área de comunicação. E é impressionante como isso é forte para você. Tanto que você comentou algo sobre a gente não vender algo que o cliente não precisa, né? Que você faz muito isso na área de saúde. Só que é algo que a gente leva para todos os nichos, né? Sim. Então, não existe um negócio. Acho que o grande segredo de você vender muito é você vender exatamente o que o cliente precisa. E quando ele não precisa, você também falar que não é aquele momento dele e não é aquele produto melhor para ele, né? Muito importante, desculpa te cortar, a gente criar necessidade no nosso cliente, porque às vezes ele não precisa daquilo, não tem uma necessidade latente, mas quando você explica como a vida dele seria melhor se ele tivesse aquilo, aí você cria essa necessidade. Então, muito do marketing hoje é isso, é você criar a necessidade de algo que a pessoa ainda não sabe que ela precisa. Mas que ela precisa de verdade, genuinamente, Sim, né? com Concordo certeza. em gênero, número e grau. Agora, como que é para você, como mulher, empreendendo à frente de tantas áreas do seu negócio diferentes? A gente sempre traz essa pauta aqui, né? O empreendedorismo feminino, como empreender como uma mulher. O que que você sente no coração da Bel que é diferente o fato de você ser empreendedora como uma mulher?
Eu acho que quando eu comecei, eu não tinha tanto essa visão do empreendedorismo. Para mim, era só o meu trabalho. E a partir do momento que a gente vai construindo equipe, a gente sente muito mais responsabilidade. Então, esses dias a gente estava conversando e aí uma das minhas colaboradoras falou que desde pequenininha ela fala para a mãe dela que quando ela estivesse ganhando bem, a mãe dela ia poder parar de trabalhar. E aí, quando ela compartilhou aquilo comigo, eu me senti tão responsável por isso, sabe? Parece que a gente fala: caramba, se um dia eu pensei em desistir, não dá, porque já tem muita gente envolvida, muitas famílias dependendo do nosso trabalho. Então, eu acho muito lindo ver como a gente é responsável por uma empresa, como o empreendedorismo ele é algo tão sério e, ao mesmo tempo, para quem tem esse talento, esse dom que a gente tem de liderar, é muito prazeroso. Então, eu vejo, assim, essa responsabilidade não só de pessoas, mas também de me desenvolver, de tentar ser uma comunicadora melhor, uma líder melhor, uma pessoa que tem mais empatia, uma pessoa que busca esse desenvolvimento pessoal, também acima do desenvolvimento profissional. Tem uma frase que eu falo muito, acredito que todo mundo fala, né? Que antes de ser um bom profissional, você precisa ser uma boa pessoa. Então, muitas pessoas que são empresários, eles acabam só pensando no lucro, no fluxo de caixa, em diminuir custo. Só que a gente precisa lembrar que 100% das pessoas da nossa empresa são pessoas, clientes, colaboradores, funcionários, pacientes. Todo mundo é gente. E se a gente não entende de pessoas, então a gente não entende de negócios. Então, acho que esse pensamento ele passa muito na minha cabeça, como ser uma pessoa melhor, com muita responsabilidade, muita certeza, assim, de que aquilo que a gente faz é algo que realmente muda a vida das pessoas. Acho que esse propósito, ele tem que estar muito ardente no coração. Então, eu sempre tento me guiar através desses valores, desses princípios. Com certeza, e faz todo sentido. Quando a gente olha para você, você começou atendendo sozinha no seu consultório, né? Então, um dia a Bel foi lá e tomou a coragem, como todo mundo, e começou do zero. E hoje você está à frente de 3 clínicas em cidades, em estados completamente diferentes. Sim. Você tem a escola, você tem uma série de processos já bem estabelecidos. Quando você olha daqui para trás, qual foi o momento mais difícil da sua jornada? Qual foi aquele momento que você falou assim, nossa, esse foi complexo? Bom, eu sou de Dourados, uma cidade pequena no interior do Mato Grosso do Sul. E eu sempre fui muito conhecida aqui porque os meus pais são médicos, então em cidade pequena todo mundo conhece a família. Então, eu quando comecei a crescer um pouquinho, aí eu já era influenciadora e fazia parceria com várias lojas, eu era blogueira em Dourados. Então, quando eu comecei, de certa forma, eu tive uma dificuldade ali para fazer essa transição de autoridade, para as pessoas não me verem mais como blogueira e me verem sim como doutora. Então, esse foi um pequeno desafio que eu enfrentei, mas de certa forma todo mundo me conhecia. E aí, 2 anos depois de formada, eu já tinha uma agenda super bacana aqui em Dourados, minha agenda era lotada, assim, para marcar comigo é daqui 3 meses. Eu namorava à distância, meu marido é de São Paulo. E a gente começou a falar de casamento. Namoro à distância é assim, né? Ou alguém vai embora para a cidade do outro, ou o namoro vai acabar, que não dá para ficar à distância casado. E aí a gente tomou a decisão que eu iria para São Paulo. Então, esse foi um momento muito mais difícil, porque apesar de eu já ter toda a autoridade, eu já tinha uma agenda cheia, já tinha um Instagram super legal, estava ganhando bastante seguidores, eu não tinha networking, eu não conhecia pessoas, eu não tinha amigos em São Paulo, eu não tinha contatos profissionais nenhum. Então, com certeza, acho que esse foi o momento mais desafiador para mim. Ir para um lugar totalmente novo, onde as pessoas não sabiam quem eu era, elas podiam olhar o meu Instagram e achar que eu tinha comprado, porque ninguém conhecia a minha trajetória, não sabia como eu tinha crescido. Quando você chega numa cidade nova, não existe carteirada, não adianta você falar que é filha da doutora Valéria, que ninguém vai saber quem ela é. Então, eu contei muito assim com o boca a boca.
o meu marido tem vários amigos, e aí a gente sempre ia naquele churrasquinho, uma festinha, e aí eu ia, a minha missão era falar com todas as namoradas. E aí eu criava nelas essa necessidade. Ah, um botoxinho aqui, um preenchimento labial, uma rinomodelação. E aos poucos elas foram confiando em mim, aí levava a mãe, aí levava uma amiga, faz uma postagem, porque a clínica lá em São Paulo era toda linda, instagramável. A gente já fez isso sabendo que em São Paulo é muito importante, em todo lugar é importante, mas em São Paulo, que tem uma clínica mais linda que a outra a cada esquina, eu já fui pensando nisso. A gente precisa ter um ponto instagramável, porque as pessoas vão tirar foto, vão postar, vão marcar e outras vão conhecer. E foi assim que eu fui crescendo de pouquinho em pouquinho em São Paulo. E aí, quando já fazia 1 ano e meio que eu estava em São Paulo, foi quando eu comecei a ter equipe. Eu contratei a minha primeira colaboradora aqui em Dourados, mas só uma. Ela era uma estagiária que trabalhava comigo. Hoje ela é biomédica, ela dá curso comigo, atende também, mas ela estava na faculdade. E aí, lá em São Paulo, que foi que eu comecei a criar a minha equipe. Então, lá a gente já tem mais pessoas e tudo mais. Então, comecei a sentir o que era empreender lá em São Paulo. E aí, o meu marido foi transferido para Nova York. Então, durante o ano inteiro de 2023, a gente mudou para Nova York. Foi mais uma mudança. Mas, de certa forma, eu já estava calejada. Eu já tinha entendido como cuidar de uma clínica à distância. Porque quando eu fui para São Paulo, eu não deixei de atender em Dourados. Então, eu vinha com alguma frequência para cá, eu cuidava do estoque à distância, as minhas pacientes começaram a confiar na Carol também, que já era formada. Então, eu fui treinando a minha equipe para atender as minhas pacientes. Então, comecei a tirar um pouco de mim essa demanda. E aí, quando fui para Nova York, eu fiz a mesma coisa com São Paulo. Então, eu já cuidava da gestão à distância, a minha equipe já era muito bem treinada, as minhas pacientes já confiavam nas outras biomédicas da minha equipe também. Então, ter ido para Nova York, apesar de ter sido bem desafiador, tem várias questões, né? A comida, o idioma, a temperatura, tudo lá é diferente, é uma mudança de país, não é? Nem se compara mudar de Dourados para São Paulo. Apesar de ter sido muito desafiador, eu acho que trouxe muita maturidade para a empresa. O fato de eu não estar disponível a todo momento, o fato delas terem que... Surgiu aquelas pequenas demandas do dia a dia que o time está acostumado a trazer para você, elas tinham que resolver, porque eu estava a 1.000 quilômetros de distância. Então, foi cheio de desafios, mas no final deu tudo certo. E aí a gente cresceu tanto, eu estava, claro, preparada para ter uma queda de crescimento por conta de eu ter me afastado, mas a gente continuou não só crescendo, como a gente cresceu mais do que no ano anterior. Então isso me trouxe muita motivação também, falar, olha, dá certo a equipe longe da gente, mas tem muitas oportunidades surgindo. E aí, o meu marido, que sempre me ajudou, ele é economista, então a parte de finanças, assim, faturamento, tudo ele estava sempre à frente na empresa. Ele optou por sair do trabalho dele para focar 100% no que a gente vinha construindo. E aí, por isso, nós voltamos. Então, apesar de ter sido maravilhoso morar lá nos Estados Unidos e ter trazido muita maturidade para a empresa, a gente percebeu que aqui era o nosso lugar, que aqui as oportunidades estavam surgindo, que aqui tudo estava em constante crescimento, então aqui o terreno era muito fértil. E aí a gente optou por voltar, meu marido saiu do trabalho e hoje ele empreende aqui junto comigo, nas 3 unidades da clínica e nas 3 unidades da escola. Então, tem muitos desafios, acho que as pessoas não imaginam os desafios, mas sempre dá certo no final. Esse é um dos meus lemas também. Sempre dá certo, não tem nada que é catastrófico, que não vá ser resolvido com o tempo. A gente só tem que buscar se desenvolver e ter as habilidades certas para resolver todo tipo de problema. Não, e isso que você falou é algo importantíssimo, porque eu percebo também isso aqui nos negócios que a gente atende, que uma grande dificuldade, um grande desafio, que às vezes você, dependendo do ângulo que você enxerga, você falaria assim, isso pode acabar com o meu negócio, mas se você enxergar do ângulo correto, é isso que vai te fazer crescer e continuar. Eu sempre falo que a gente precisa fazer algo que a gente ame tanto, não que a gente faria de graça, mas que a gente possa suportar os tempos de desafio para superar aquele desafio e colher mais ainda.
Porque eu acredito que essa questão do ganho financeiro também é muito importante. E no momento que a gente se afasta do negócio fisicamente, mas a gente decide continuar presente mentalmente, Sim. você faz acontecer e você supera qualquer desafio que vier, né? Total, eu acho que o ano que todos os anos eu estava morando aqui no Brasil e trabalhando, então eu era mão de obra na empresa. E a gente via o faturamento sempre crescendo todos os meses, todos os anos, mas eu não conseguia cuidar da gestão. Então, quando eu tinha essa distância física, virou exatamente o contrário. Eu não era mais mão de obra, eu não estava mais atendendo, eu não estava ali todo dia, mas eu estava 100% na gestão. Então, eu percebo assim que antes eu só tinha o panorama de dentro do olho do furacão. E aí, quando eu me distanciei, eu consegui ver todos os detalhes que antes passavam batido. Então, a gente olhou muito mais para o financeiro, a gente olhou muito mais para o marketing, muito mais para o estratégico, muito mais para o comercial. A gente teve várias contratações. Então, isso tudo foi muito importante para a gente ter esse panorama de fora também, e não só ali de dentro. Não, e com certeza estava muito mais presente na empresa do que Total. antes que você estava no atendimento ao cliente, porque Não só isso na é um empresa, ponto. mas também nas redes sociais. Assim, a minha audiência comentou muito isso durante o ano que a gente esteve fora, porque quando eu estava aqui atendendo, o meu Instagram, ele sempre foi profissional, mas quando dava tempo, eu mostrava. Quando dava tempo, tinha conteúdo. E estando lá, não, eu conseguia fazer isso, reservar um horário só para isso, todo dia na minha agenda. Eu deixo um horário para o Instagram, eu tenho um canal do YouTube também. E a minha audiência no YouTube é super boa. Muitas das minhas alunas me conhecem por lá, as minhas colaboradoras me conheceram por lá. Então eu também deixo um horário para responder comentário no YouTube. Aí a gente tem uma plataforma de cursos, então eu deixo um horário para dar suporte na minha agenda. Então eu consegui estar muito mais próxima do meu cliente, apesar de longe, muito mais próxima. E esse é o grande desafio das redes sociais, né? Porque ela pode tanto aproximar quanto afastar. A gente só não pode confundir o momento de estar aqui presente, eu e você conversando e ficar aqui no celular. Isso é chato. Mas se você está longe e você consegue se aproximar das pessoas, a rede social é maravilhosa. Exatamente, não, perfeito. Não tem um A de observação, é realmente isso, a gestão de tempo que a gente faz, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Eu sei que é a frase clichê, mas a gestão é onde a gente decide colocar o nosso tempo, que aquilo realmente vai expandir. Sim. E qual foi a sua maior conquista nessa jornada toda, cheia de conquistas, né? É. Eu acho que as maiores conquistas que eu tenho até hoje são os feedbacks das minhas alunas, porque se elas não tivessem tantas coisas incríveis para contar, o meu trabalho estaria sendo em vão. Então, eu vejo muita transformação assim do dia que eu conheço uma aluna até o momento que ela está hoje. Isso para mim é muito mais valioso do que o dinheiro que ela me pagou, ou do que as clínicas que eu tenho, ou do que a casa que eu tenho, porque isso significa que é uma metodologia que ela é validada, que ela é consagrada, que ela é reproduzível. Então, não é só um, dois ou três feedbacks que a gente tem milhares de feedbacks. A gente dá mentoria, dá consultoria, dá curso. Então, esse para mim é o meu maior ativo, é a transformação que a gente gera na vida das nossas alunas. Com certeza, essa é a nossa maior conquista. É algo que ninguém pode me roubar. Meu celular podem me roubar. Se eu falar que a minha maior conquista foi a casa, sei lá, pode cair um avião aqui e destruir minha casa. Mas aquilo que eu transformei na vida de alguém, nunca vão poder me tirar. Então, eu tenho certeza que essa é uma das minhas maiores conquistas. E os feedbacks, assim, são de todas as áreas que a gente pode imaginar, tanto de transformação pessoal, como de faturamento, de conquistas, de subir num palco, de ter uma clínica, de ter liberdade financeira, de levar os filhos para Disney, sabe? Tudo isso que a gente já ouviu até hoje. Eu tenho uma pastinha só de feedbacks no meu celular. Se eu perder todas as minhas fotos, eu não vou ficar tão triste como se eu perder os feedbacks que eu tenho das minhas alunas. Eu acho que isso realmente é muito valioso. Sentir que a gente é útil, que a gente tem um legado, que a gente tem um propósito, isso é muito importante. Não, e você já deixou história, né? Porque com a sua marca pessoal que você aprendeu a construir lá antes de se formar na faculdade,
você trouxe a força dessa marca e trouxe essa força para quantas e quantas mulheres que hoje têm a vida transformada por ter uma profissão, por poder vender mais, por poder ter sucesso dentro da área da saúde. E eu sei, assim, que esse episódio poderia render 50 mil horas, porque eu passaria muito, muito tempo conversando com você para saber dos detalhes de tudo. Mas eu queria que você trouxesse para a gente suas dicas de ouro, assim. Qual a dica que a Bel fala assim, não, a empreendedora que está ouvindo a gente, essa é a minha dica de ouro. Eu vou dar uma dica de ouro que vai voltar a gente um pouquinho para o início do nosso bate-papo. E até quando eu vi você de zebra, eu até te falei, acho que você nem estava gravando ainda, né? Mas não, zebra para mim, eu tenho uma história com a minha audiência tão forte sobre zebra que eu falei assim, deixa eu contar porque vale a pena, juro. Inclusive... E eu de zebra, assim, e é raro eu usar estampa, viu? Eu sempre uso cor neutra. Parece que foi combinado você estar de zebra, porque a gente usa muito o emoji da zebra. Então, assim, eu vou contar a história da zebra, mas só para introduzir, acho que a minha maior dica de ouro é aquilo que a gente falou no início do episódio sobre a essência. Porque eu vejo muitas pessoas, principalmente na minha área, que é a harmonização facial, reproduzindo padrões, repetindo padrões de sucesso. Então, aquela clínica, ela é de mármore branco com metalon dourado. Eu vou fazer a minha clínica branca com metalon dourado. Mas ela usa blazer, coque e batom vermelho. Então, eu vou usar blazer, coque e batom vermelho. E aí, as pessoas vão virando moldes umas das outras. E quando a gente abriu a clínica, eu falei, cara, eu quero uma clínica cor-de-rosa, e aí a outra sala vai ser azul, e a outra sala vai ser verde, e assim nasceu o arco-íris. E o arco-íris é a logo da escola, e é uma marca registrada, assim, muito forte. Onde você perguntar da harmonização, se conhece o arco-íris, todo mundo vai saber que é da Bel. Então, quando isso aconteceu, não foi de propósito, pelo contrário, foi algo assim que eu achei normal, natural, mas isso virou a minha marca registrada. Se eu tivesse sufocado a minha essência, talvez a gente nunca tivesse uma marca tão forte, tão consagrada como é hoje o arco-íris. E no meu livro, a gente tem um marcador de página que de um lado é o arco-íris e do outro lado ele é de zebra. E aí, aonde que entra a história da zebra, né? Tem um filme Madagascar, todo mundo conhece o filme Madagascar. Eu amo. Isso, eu amo também. E aí a zebra, ela é amiga do leão. E teve o Martin, o Martin e o Alex. Tem uma hora lá que eles brigam, e aí o Martin fala assim, eu cansei de ser uma zebra igual todo mundo, eu quero ser original, originalíssimo. E aí acontece um monte de coisa, o filme vai, o filme vem, e aí lá no final, o Alex fala assim, ei Martin, tem uma, não sei como fala, mas assim, uma manada de zebra, um monte de zebra, todas iguais, assim, tudo branco com a listra preta. E aí o Alex fala, olha, eu tô vendo você, porque todas as zebras são brancas com listras pretas, mas você é preto com listra branca. E aí, quando eu tô dando uma palestra, o que eu falo para quem tá na plateia, né? Aqui de cima do palco, o que eu tô vendo? Um monte de zebra branca com listra preta. Quem de vocês vai ser a zebra preta com listra branca que daqui a alguns anos vai ter esse diferencial, que vai subir aqui em cima do palco? Então, toda a minha audiência fala, eu quero ser a zebra preta com listra branca. E a gente tem essa história, e usa o emoji da zebra, e tem o marcador da zebra, sabe? Então, foi muito especial você estar com essa blusa de zebra. Eu senti que era a hora de eu falar da bendita da história da zebra que eu sempre falo. Então, acho que a minha dica de ouro é: escuta a tua essência, não queira ser mais uma em meio à multidão. Faça aquilo que faz sentido para o teu coração. Se você quer ter uma clínica rosa, tenha uma clínica rosa. Não precisa ser branca com dourado só porque todo mundo está fazendo clínica assim. Então, às vezes, a gente tem que querer ser a única diferente ali do negócio para não ser igual a todas as outras. Se tiver que ser preta com listra branca, seja. Com certeza. E sabe, eu vou te contar só mais um acaso mesmo. É um vestido, né? Eu coloquei esse vestido para me arrumar hoje cedo e o meu look tá separado. Mas eu falei, eu acho que eu tô me sentindo bem assim, eu não vou trocar. E eu não sabia dessa história da zebra. Legal. Mas é algo fundamental, assim. Eu falo isso quase todo episódio, porque a gente
traz muito essa questão da autenticidade, né? E a minha identidade visual é pink, né? Então, eu acredito muito nisso que você fala, porque a gente precisa respeitar a nossa essência e usar disso a nossa maior força. Agora, conta pra gente, quais são os próximos passos da Bel? O que você pode contar pra gente encerrar esse bate-papo gostoso? Tem muitos projetos assim que estão para acontecer esse ano. Então, o primeiro deles já foi concretizado, que é a abertura da nossa unidade lá em Brasília. A gente passou um ano atendendo em Brasília, em salas alugadas, emprestadas, coworking, até que a gente pensou, não, é a nossa hora, a gente tem muita demanda aqui, tem muitos alunos, e aí abrimos a clínica nova em Brasília. Ela já está em funcionamento, hoje mesmo está tendo curso lá, mas mês que vem vai ser a nossa inauguração. Então, acho que um dos grandes projetos desse ano a gente já deu check, que é a inauguração de Brasília. Aqui em Dourados também, como eu acho que eu não me aprofundei muito, mas aqui em Dourados a minha mãe tem uma clínica bem bonita, grande e tal, e eu tenho um consultório dentro da clínica da minha mãe. Então, esse ano, quando a gente voltou dos Estados Unidos e a gente decidiu morar aqui em Dourados, a gente fez uma proposta para minha mãe para inverter. Então, agora a clínica vai ser minha, a gente está reformando tudo, mudando fachada, mudando a identidade visual da clínica, e a minha mãe vai ter um consultório ali dentro. Então, esse também é um passo muito grande, porque a clínica da minha mãe, ela é super conhecida na cidade, é uma clínica muito bonita, muito grande, e aí agora ela vai ser minha, então vai estar o meu nomezinho lá, e esse é um dos nossos grandes projetos, que até o final do ano vai estar pronto também. Eu tô todo dia lá compartilhando a obra, a gente ainda não começou a mexer na fachada, mas vai ser um projeto maravilhoso. Lá em São Paulo não temos nenhuma novidade, a clínica está lá funcionando, a escola também está tendo curso de bumbum hoje lá, fazendo uma fábrica de bumbum bonito. E nós temos ainda por vir o congresso esse ano, então o congresso vai ser lá em São Paulo, para 2.500 pessoas, e a gente vendeu tudo em 11 dias, então foi o maior sucesso, assim, o pessoal já confia muito, eu não tinha nem divulgado palestrante, nada, esgotado. E temos também ainda o curso em Nova York. Eu levo uma turminha de 40 alunas para lá fazer curso lá em Nova York e também em Orlando. Então a gente vai ter um dia de parque, a gente vai todo mundo na Disney, depois a gente vai estudar. Então, para 2024 a agenda tá cheia, mas os grandes projetos já estão todos em andamento. Muito curso, muita clínica, graças a Deus. E ano que vem também tem muita coisa, mas essas eu ainda não posso falar. Essas a gente guarda para o próximo episódio. Não, pode ficar tranquila, já vou aguardar ansiosa a nossa parte 2, então. Sim, precisamos. Que delícia. Assim, eu não tenho dúvidas que quando você brilha, assim, você realmente expande, você ilumina todo mundo. E que lindo que vai ser esse momento em Dourados, né? Você, onde tudo começou, literalmente, né? Sim. Com a sua mãe ali. Você ter essa união, e eu acredito que isso vai te trazer ainda mais crescimento, ainda mais satisfação interior, né? Uma realização pessoal, porque eu acredito que todas as realizações profissionais que a gente tem, elas refletem alguma realização muito grande interna, né? É impossível a gente crescer para o mundo se a gente não estiver disposta a trabalhar dentro da gente, trabalhar esse nosso lado pessoal. Então, muito obrigada pela sua contribuição, por você ter sido tão generosa, né, em compartilhar tantas coisas boas. E eu vou guardar para sempre a história da zebra agora. É linda, né? Eu adoro. Agora todo mundo que estiver ouvindo a gente vai lembrar disso. Sim. E vai realmente seguir em frente. Muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi muito legal poder contar para vocês um pouquinho da minha história. Espero em breve poder contar a parte 2 e a gente se vê na Itália esse mês ainda para conversar muito mais. Tainá, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Bel. Esse podcast é um oferecimento do Método Rara, que acredita que cada empreendedora é uma luz que inspira outras a brilharem também. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!